O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Especialistas da NASA e da NOAA, Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, se reuniram para comentar o início do novo ciclo solar. É o 25º desde que começamos a monitorá-los de perto. A gente sabe que o Sol tem um ciclo de cerca de 11 anos, onde alterna entre momentos de mínima e de máxima atividade, mas os cientistas monitoram cuidadosamente nossa estrela o tempo todo, acompanhando possíveis mudanças ou movimentos imprevisíveis pelos modelos atuais. Os dados de satélite e as observações em solo permitem concluir que o Sol passou por seu último mínimo em dezembro de 2019 e desde então vai avançando para atingir um novo máximo dali a uns 5 anos. Esse monitoramento de clima espacial é importante porque a atividade solar pode impactar as atividades aqui na Terra. Explosões solares têm o potencial para afetar satélites e redes elétricas. Além disso, são uma ameaça para os astronautas. E não custa lembrar que a agência quer retornar à Lua com tripulação em 2024, mesma época em que estaremos nos aproximando do máximo solar. Cássio, má ideia isso? Pelo menos uma falta de timing, né? Pelo menos uma falta de timing, isso pode dizer. Mas me diz uma coisa, monitora o Sol o tempo todo, como faz para monitorar de noite? Essa pergunta não é digna no nosso programa, cara. Já me fizeram essa pergunta uma vez, mas é outro contexto, obviamente. Mas isso o clima espacial é realmente uma coisa muito importante, né? Que tem atraído cada vez mais investimento, justamente por esse efeito, né? Você tem esse ciclo de 11 anos, aproximadamente, então a cada 5 anos e meio, tem um período de máxima atividade. Máxima atividade é muita explosão, muita atividade magnética, e essas explosões afetam aqui o clima na Terra, afetam a própria distribuição do campo magnético, né? Porque é o impacto da matéria, ele tem ejeção de matéria, tem ejeção de partícula, tem radiação, cada um chega no seu tempo, a radiação chega antes, né? Depois de alguns dias chega a parte da ejeção de massa coronal, e isso vai ficar muito mais frequente, né, nos períodos de máxima, não que não ocorra nos de mínimo também, em dezembro mesmo, ou até janeiro, tivemos aí alguns eventos não tão energéticos assim, mas dignos, por exemplo, de derrubar comunicações em ondas curtas. Mas afeta muito mais do que isso, pode torrar satélites em órbita, pode introduzir ruído no sistema de geoposicionamento, né, o GPS. As plataformas de petróleo são mantidas na posição correta, posição estável, através desse sistema. Então você poderia fazer uma deriva e acidentes, né, graves, acidentes ecológicos rompendo os dutos. Distribuição de energia. Hoje nós estamos com um estilo de vida muito dependente da eletrônica, da eletricidade. Não é que seja um pecado, isso seja uma coisa ruim, mas isso introduz fraquezas, né? E a gente introduz aí algumas vulnerabilidades, como essas explosões solares, né? A gente nunca canso de lembrar que uns 100, 150 anos atrás nós tivemos aquele evento de Cavendish, né, que um astrônomo em Londres estava observando, fazendo o desenho das manchas solares por projeção. Então ele botava numa tela e ia lá pintando em cima, e ele viu, né, no própria imagem de projeção, um brilho gigantesco em cima de uma mancha que não tinha nada de especial em princípio, e aquilo, quando chegou na Terra, acabou com os poucos processos elétricos, né, que tinham os sistemas elétricos, que era o telégrafo. Os telégrafos, as correntes induzidas nos telégrafos, chegavam a fazer eles funcionarem sozinhos, mandando sinais de um país para o outro, de uma estação para outra. E pior ainda, né, chegou a causar, né, curtos-circuitos, pegar fogo, tinha que desconectar baterias, e mesmo assim o bicho ficava funcionando sozinho por causa dessas correntes induzidas. Imagine se isso acontecesse hoje, né? É uma grande questão que a própria NASA e as agências de proteção espacial, de proteção de desastres, argumentam, né, de você ter uma rede, aí, uma maneira de você mitigar e depois se preparar para isso. Porque acontecendo, já foi a história lá de 1900 e
90 ou um pouco antes aconteceu de ter uma tempestade parecida com essa e nem foi tão intensa assim, e já destruiu uma estação elétrica, uma distribuidora no Canadá, né? Isso afeta mais as altas latitudes, mas teve situações em que foi necessário colocar o Hubble em compasso de espera, no famoso modo de segurança, para evitar correntes induzidas e fizesse um estrago qualquer desse tipo. Então eles põem em modo, te desligam praticamente, mantêm todos os sistemas de emergência só para depois poder religar, mas tinham que fazer alguma coisa para salvaguardar essa eletrônica. E aí você imagina os outros satélites que você não pode fazer isso, você não pode derrubar um satélite de comunicação assim, né, do nada, e aí torra, você acaba ficando sem ele, né? E por isso é uma coisa, o clima espacial é uma atividade, uma ciência que está atraindo muito investimento por causa dessas possíveis perdas. E inclusive um dos cientistas envolvidos nesse estudo, ele fala que não existe um mau tempo, né, do clima espacial falando, né? Então não tem um clima ruim, você tem uma preparação ruim, né? Isso vai acontecer, uma hora ou outra isso vai acontecer. Então é necessário mesmo que se faça um estudo para tentar antecipar esse comportamento e a gente fazer a nossa parte aqui embaixo, que é se preparar de alguma maneira, introduzindo blindagens mais eficientes, por exemplo.